Programa Manhã Viva, na nossa TV Canção Nova Portugal. Bom dia! Sejam muito bem-vindos a este programa. Você que está aí na companhia da TV Canção Nova, é sempre para nós uma alegria enorme saber que nos encontramos assim por este canal abençoado de comunicação, não é? Que Nossa Senhora nos deu aqui nessas terras portuguesas, uma forma de nos unir na evangelização. Então, uma alegria, e começamos assim o Manhã Viva de hoje com o tema Novos Padres para a Igreja. Aqui ao meu lado temos um jovem sacerdote que é o Padre Miguel Teixeira Duarte. Está aqui do ladinho, aqui temos a imagem de Nossa Senhora. O padre já está aqui no estúdio conosco para contar um pouco da história, da sua vocação, como um jovem deixa tudo, sonhos, renuncia os sonhos, até mesmo o sonho de formar uma família, para se entregar totalmente à igreja, ao serviço do Senhor. Não é bonito isso? O que move um jovem a dar uma resposta tão generosa, não é? Não só o jovem, mas também a família. Uma resposta tão generosa a Deus. Então, o Padre Duarte vai contar um pouquinho para nós hoje sobre esses novos sacerdotes que Deus tem trazido para a nossa igreja. E antes de começarmos a nossa conversa, para conhecermos mais dele, da sua história, desta beleza da nossa igreja, nós vamos para o nosso momento de oração. Quem fará é o Padre Miguel. Bem-vindo, Padre. Obrigado. Antes de mais, bom dia. Bom dia. É um gosto para mim poder estar cá, na Canção Nova, e poder participar deste programa. E, claro, começamos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pedimos à nossa querida Mãe, Maria Santíssima, que nos conceda a inspiração agora neste programa para podermos louvar a Deus, reverenciá-lo e servi-lo. Pedimos a ela, que é a nossa Mãe, mas que é Mãe de todas as vocações, para que também faça surgir muitas e santas vocações, especialmente sacerdotais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos nos dirigir ali, Padre, para a nossa sala de estar, para nós começarmos a conversar. Já começo, Padre, perguntando para o senhor. Eu já vi aqui no nosso guião que o senhor foi ordenado em julho de 2023. É verdade. Tem menos de um ano, não é? É verdade, no dia 2 de julho de 2023. Olha que bênção, Padre. No ano da JMJ. Muito marcante, né? Sim, foi muito. Foi ainda agora, que já passaram alguns meses, já vai fazer quase um ano. Bem, quase um ano em agosto. Mas ainda a intensidade daqueles dias ainda marca muito, claro. Logo antes, uns dias antes da jornada, e o senhor é ordenado já para viver este grande acontecimento que foi a jornada para a igreja, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, né? Conta para nós, Padre, como é que foi essa experiência de ser ordenado neste ano ímpar para um país, né, para nós? Sim, em primeiro lugar, havia uma certa estranheza do que é que ia acontecer no verão, porque normalmente cá em Lisboa nós fomos ordenados no princípio do verão e depois seguem-se as missas novas e depois o verão é mais ou menos tranquilo, porque as nomeações arrancam em setembro. Mas com a jornada e com a vinda do Papa no princípio de agosto de 2023, ainda não se sabia muito bem como é que se ia proceder todo aquele verão e por isso também a ordenação e as missas novas estavam dentro deste espírito de incerteza e dúvida. Mas claro, aconteceram no dia 2 de julho, depois as missas novas, mas depois foi uma experiência única poder ser, já como padre, estar no meio das jornadas e claro, dispensar os sacramentos de Deus e de Jesus para as pessoas no meio das jornadas, no meio daquela confusão toda.
foi uma alegria muito grande mesmo. O padre deve ter sido assim incrível, né? Assim, a sua ordenado já abraçar uma missão enorme, porque a jornada foi isso, né, padre? Uma grande missão para a igreja, né? Acho que para todos os sacerdotes que estavam ali envolvidos. Sim, eu acho que foi uma grande missão e o grande dom, porque, quer dizer, todos os testemunhos que tenho ouvido e da minha experiência pessoal, o que pude dar, que era tão pouco, quer dizer, nós fazemos a nossa parte, mas vem o Espírito Santo e arrebenta tudo, não é? Faz muito mais e por isso toda a multidão que estava nos eventos, todo o espírito de alegria que aconteceu, tantos corações que foram tocados e hoje tenho alguns relatos disso de alguns jovens que acompanho, foi mesmo obra de Deus, por isso foi nossa missão, mas como sempre todas as missões que são da Igreja e com Jesus levam aqui uma lufada de Espírito Santo muito grande. Sim. Então, o senhor falava que há muitos testemunhos já, muitas histórias de jovens que foram impactados. O senhor percebe, já é possível perceber essa mudança, esses frutos da jornada, padre? Sim, alguns sim, eu acho que mais estão para vir, como sempre, porque as coisas não são propriamente repentinas, porque foi muitas sementes que foram lançadas à terra e que agora às vezes a maior parte das vezes é preciso esperar algum tempo para que cresçam. Mas muitos jovens que foram tocados por esta experiência de encontro com Jesus e até outros por caminhos paralelos. Por exemplo, eu sou capelão no hospital e nesse hospital, nos dias antes das jornadas, o hospital foi visitado por uma equipa de voluntários que ia participar nas jornadas como voluntários e isso também marcou os próprios trabalhadores, assim, gestos pequenos, que não foi propriamente os eventos das jornadas, mas foi à volta das jornadas, impactou muito e eu acho que vai dar muitos frutos mesmo. O padre, hoje o senhor abraça uma missão bem grande também, né? Como jovem ainda, a gente sabe que o tempo é que traz a experiência, a própria maturidade no sacerdócio. Mas, como o Senhor diz na Escritura, a messe é grande e os operários são poucos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa missão que o senhor abraça, né, como capelão, né, de um hospital, a sua missão com os jovens, como vigário também de uma paróquia, né? Como é que o senhor consegue gerir e administrar tudo isso? Sim, o senhor patriarca antigo, o senhor Dom Manuel Clemente, nomeou-me para vigário paroquial das paróquias de Santos e de São Francisco de Paula, que são assim duas paróquias à beira-rio, perto do Cais de Dré, e também como capelão do Hospital Confetés, em Alcântara, e capelão e professor na Universidade de Lusíada. E por isso é tudo assim numa linha. Meu Deus, que eu faço de transportes. Professor também, padre. Sim, mas é com uma grande alegria. É uma grande alegria porque a agenda, claro, fica preenchida, mas fica preenchida de tantos encontros com pessoas muito diferentes e em estados de vida muito diferentes, com esperanças e alegrias muito diferentes e por isso não é propriamente esgotante, porque é sempre uma novidade em cada dia. Claro, se eu vou ao hospital, entre os colaboradores por um lado, entre as pessoas que estão doentes, umas já em fim de vida, outras para recuperar, depois vou à universidade, quer dizer, alunos universitários, alguns sabem pouco quem é Jesus, às vezes nem me reconhecem bem como um capelão. No primeiro dia de aulas eu perguntava, então, tu estás a estudar o quê? E eles respondiam e depois perguntavam, e tu, o que é que estás a estudar? E eles, e eu sou capelão. E eles, o que é isso? Nem percebiam bem o que era um capelão. Mas por isso estas diferenças todas trazem uma novidade muito grande ao meu dia-a-dia e isso traz muito entusiasmo também. E o Papa Francisco, por um outro lado, né, um ancião com 80 e tantos anos, né, padre? E assim, incansável também, porque ele mesmo hoje, naquela limitação de saúde, ele está
cumprindo a sua agenda, está preocupado, né, com tudo à volta. Aí olhamos para o Senhor, um jovem sacerdote, olhamos para o nosso Santo Padre, né, o ancião. De que forma que o Santo Padre é essa inspiração, Padre, para o Senhor? Eu acho que o Papa Francisco inspira-nos, a nós, padres jovens, a este entusiasmo interior, e vê-se que o Papa faz muita questão de estar nos eventos e as jornadas. Então o Papa, se calhar no primeiro dia em que estava nos Jerónimos com os religiosos, os agentes de pastoral, os bispos e os padres, se calhar ainda estava a chegar e parecia cansado, mas depois foi impressionante na cerimónia de acolhimento, na via sacra, na vigília, na missa final, uma força que vem mesmo de dentro, e por isso uma juventude interior muito grande. E isso depois eu vi nas jornadas e foi muita inspiração, mas depois, por exemplo, no hospital também é uma coisa que faz um grande contraste entre aqueles que deviam ser jovens e ter uma alegria e uma proatividade muito grande pela idade, mas depois às vezes são até pessoas à porta da morte, à porta da passagem, que se encontram com uma juventude muito grande, nota-se uma leveza enorme. E por isso o Papa Francisco inspira por isso, e faz contraste comigo também, que eu às vezes sinto-me um bocado pesado e um bocado lento. E por isso inspira-me muito para manter a alegria. A alegria que não é só fazer coisas, claro, mas uma alegria importante de estar com Jesus e de abraçar com mais generosidade a missão dele. Ele fala muito de sonhar, né? O Papa sempre traz esse discurso, né, Padre? Estar aberto para surpresas de Deus, não deixar de sonhar. O Senhor, recém-ordenado, mas imagino que o senhor tem muitos sonhos, não é? Quais os sonhos que o senhor tem no coração, assim, Padre? Principalmente com relação à igreja. É uma pergunta difícil, porque eu sonho muito. Eu acho que eu sonho muito e começa com muitas ideias na cabeça. E o tempo de seminário foi ótimo para isso, para encaixar os meus sonhos e também nas ideias que vou tendo e que os projetos que eu acho que eram transformadores, adaptá-los à realidade e àquilo que também me é pedido a mim, enquanto padre. Assim, o Papa Francisco nisso foi muito inspirador, porque ele tem uma frase das jornadas em que disse que não podemos ser administradores de medos, mas sim empreendedores de sonhos. E sim, eu acho que sonhar é o primeiro passo. Claro, para fazer acontecer, porque depois a realidade também diz, porque a realidade é mais forte do que a ideia, como o Papa também nos explica, mas sabemos que a Igreja vai sempre atualizando, vai sempre inventando novas formas de ter esta mensagem sempre tão antiga e sempre tão nova, que é Jesus Cristo. E por isso o papel do sonho é um papel muito importante. Para a Igreja é isto, é o sonho missionário de chegar a todos, que o Papa já nos deixou na Evangelii Gaudium, e que o Patriarcado também andou cá em Lisboa ensinando com este sonho de chegar a todos. E isso motiva muito. Olha, eu vou contar um segredo aqui para quem está acompanhando o nosso programa. Padre, o seu sonho, isso foi descoberto pela nossa produtora, o seu sonho era ser tratador de golfinhos e chegou a estudar 2 anos economia. É verdade. Verdade, Padre? Sim, mas... O que fez o senhor mudar de direção, Padre? Sim, é porque eu nunca quis bem ser nada. Esse é um pormenor engraçado. Isso é um daqueles sonhos que temos quando somos pequeninos, e por isso não foi uma coisa que demorou assim tanto tempo. mas foi assim um sonho. Foi uma vez que eu fui ao Jardim Zoológico e fiquei fascinado com o espetáculo dos golfinhos, que ainda hoje gosto muito. Mas depois entrei para a economia na Católica, porque achei que seria por aí o meu futuro. E claro, foi o encontro com Jesus e a amizade com ele que me levou a querer abraçar a missão dele, a missão que Jesus tinha para mim, o projeto de felicidade. E por isso nunca me senti propriamente a negar os meus sonhos, mas é mostrado um sonho maior que eu ainda não conhecia. E isso torna tudo mais fácil, não é? Quando nos apresentam um plano
de felicidade maior do que aquele que nós achávamos, nós abraçamos com mais facilidade, porque não é propriamente a negar os outros, é dizer, este é melhor, então eu quero este. Então o padre teve essa mudança de trajetória radicalmente, né? O padre já estava na faculdade? Já estava na faculdade, sim. Eu estava a estudar na Católica, como estava a dizer, e não foi, eu não diria que foi radical. Nosso Senhor foi fazendo uma história comigo, uma história de amor e de relação com Ele, e à medida que o tempo foi passando, foram acontecendo vários momentos altos e vários momentos de estabilidade, como os campos de férias. Acabei por fazer campos de férias com os jesuítas, os gamusinos e o cantil, que foi muito importante para mim. Também foi muito importante ter andado no colégio de São Tomás e dar mais razões à minha fé. E depois na universidade, talvez o momento alto tenha sido quando eu fiz a minha primeira missão país, por poder encontrar Jesus. Eu acho que foi a primeira vez em que eu me apercebi realmente, tenho esta consciência de que Jesus estava presente na Eucaristia e da força e da facilidade ao mesmo tempo da confissão, dos sacramentos. E isso ainda hoje me marca muito, e por isso Jesus pegou por aí, levou-me a querer rezar mais e a ter um desejo muito grande de abraçar alguma coisa diferente, e por isso, e depois tornou-se mais óbvia a entrada no seminário. Como o senhor vê esse acesso ao coração do jovem, padre? Porque às vezes não é tão fácil acessar, não é, o coração de um jovem, evangelizar, né, num mundo assim de muitas ofertas, e ofertas não tão boas, né? Como é que o senhor vê assim que precisa ser feito esse trabalho de evangelização com os jovens, principalmente os que estão nas universidades? Eu acho que para podermos criar um ambiente onde Jesus possa tocar o coração do jovem, é podermos dar-lhes experiências, aquelas que se chamam de primeiro anúncio, não é? Experiências em que estejam de alguma maneira postos, retirados da realidade e possam experimentar Jesus. Isso é a melhor maneira, claro, acho eu. Por isso é que estes projetos da Missão País, o projeto dos campos de férias que há, peregrinações, voluntariados, tudo isso permite a que os jovens possam ser retirados do seu dia-a-dia normal e confrontados com uma realidade diferente, com um sentido para a vida que eles ainda não estava, se calhar, desperto para eles. E isso toca muito os corações e faz os jovens virar-se para aquele sentido que é o pleno, que é Deus, que é aquele que dá sentido à nossa vida. Mas depois também me parece muito importante a disponibilidade, o ser e estar com os jovens, para ir respondendo às perguntas, para ir tendo relação com eles. E é muito engraçado porque lá na Paróquia de Santos temos tido muitos jovens a ir só estudar lá, e às vezes convidam outros jovens que não acreditam e não são muito da igreja. E houve uma vez que foi um jovem lá estudar que não acreditava nada, e foi há alguns dias, e depois o jovem que o convidou disse-me: Padre Miguel, é que aquele rapaz que não acreditava, ele ficou mesmo impressionado dos padres poderem ser amigos, nossos amigos. E isso às vezes são coisas simples assim que mostram a disponibilidade e a amizade. E isso, claro, a par com as coisas de primeiro anúncio, toca muito o coração dos jovens, porque Jesus também se vem encontrar connosco pessoalmente. E por isso eu acho que é muito por aí. Esse acolhimento, né, padre? E a gente observou muito isso na jornada, né? Esse acolhimento, principalmente nas falas do Santo Padre, acolher o jovem na sua realidade, naquilo que ele vive, né? Porque às vezes nós, adultos, podemos chegar ou corrigindo ou escandalizando-se, né? Às vezes por alguma postura, e a gente vê assim que tudo está no acolhimento e também na questão da família, né, padre? O senhor vem de uma família numerosa, não é? Sim. Tenho
tenho a graça, sim, sou o 7º filho de 8 e por isso tenho Sim. uma irmã mais nova. Sim. E foi uma grande graça para mim poder crescer com estes irmãos, com os meus pais, em família e ainda viver em família, porque como padre diocesano ainda acabo por ir a casa algumas vezes e receber também as visitas da minha família nas minhas realidades, principalmente na paróquia, e por isso, claro, em mim teve um impacto muito grande. Eu acho que quem eu sou depende muito da minha família e ainda olho para os meus pais e também para os meus irmãos como um grande exemplo a seguir, porque é isto, umas vocações alimentam-se às outras. E por isso a maneira como eles levam a vida em família, a vida no trabalho, a mim inspira-me muito também no meu sacerdócio. E como que a sua família acolheu a sua decisão, padre? Eu acho que por culpa minha, acho que ao princípio estranharam um bocado. Estranharam eu ter decidido ir para o seminário e para eles pareceu um bocadinho repentino. Mas depois foi impressionante também ir sentindo que eles foram, acho eu, depois temos de lhes perguntar, mas acho que foram tomando algum gosto. Ao menos, não sei se gostam muito da ideia. Eu acho que sim, pelo menos a maior parte. Mas expressam isso e dão-me um grande apoio. Isso foi uma coisa que eu nunca senti, foi falta de apoio da minha família, graças a Deus. Mesmo podendo não achar ótima ideia o momento ou o discernimento, nunca senti falta de apoio. E hoje é uma grande alegria para mim ir para casa e é uma grande alegria porque me sustentam também o meu sacerdócio. Mas a sua família era uma família cristã, católica, que vivia a prática? Sim. Vivia. Então, sim. Sempre os meus pais sempre nos incutiram isso, sempre fomos à missa ao domingo. Depois, a dada altura, fomos crescendo e cada um tinha alguma liberdade para escolher a missa, onde é que queria ir. Mas sim, aliás, quem me levou para ser acólito a primeira vez foi o meu irmão mais velho e acolitava com os outros meus irmãos também. E por isso, e muito também dos lados das avós. No verão, nós passávamos um mês com a minha avó materna, todos os primos, e era hábito rezarmos o terço todos os dias e irmos à missa ao domingo. Aliás, a minha avó, porque era um bocadinho afastado da igreja paroquial, insistia muito com o padre do sítio para, durante aquele mês, poder ir celebrar a missa à capelinha que havia no sítio onde passávamos férias. E do lado do pai também, os avós iam sempre, normalmente à missa que nós também íamos, e tinham momentos de oração muito fortes, nomeadamente na Sexta-feira Santa. O meu avô presidia assim uma oração em família na Sexta-feira Santa, na hora da cruz, na hora da morte de Jesus, e que sempre me marcou imenso, porque estávamos todos ajoelhados em família diante da cruz, e era um momento muito bonito, e por isso sim, fazia parte da nossa família, a parte da oração e a parte da fé. E isso enche o coração dos pais, né? De esperança, padre, de nós, né? Pais, mães, ou talvez alguns que estão a acompanhar agora o nosso programa, porque o mais importante não é nós sonharmos pelos nossos filhos, né? É a gente pedir que realmente se realizem esses sonhos que Deus tem. Porque muitas vezes os sonhos dos pais não é o sonho de Deus, mas o sonho que vai trazer realização, né? Como a gente percebe na sua fala, né, padre? Essa alegria de ter encontrado a sua vocação. Sim, eu acho que sim, os pais têm os filhos e... Eu não tenho filhos, mas os filhos, ainda por cima, quando os batizamos, são de Deus e são novas criaturas para o que Deus os quiser. E sabemos, porque é sempre assim. O que nos faz mais felizes é sempre a vocação que Jesus tem para nós. Por isso, nós até queremos a felicidade dos nossos filhos. Os nossos planos interessam muito pouco. O que interessa é os planos de Deus. Olha, mas nós vamos fazer um brevíssimo intervalo na nossa conversa aqui com o Padre Miguel. Fica ligadinho conosco aí, que já voltamos para continuar a conhecer um pouco mais dessa história tão bonita
da vocação deste jovem sacerdote que está conosco hoje. Estamos de volta com o programa Manhã Viva de hoje. Falamos sobre novos sacerdotes para a igreja. Temos aqui a presença do Padre Miguel, que é do Patriarcado de Lisboa. O Padre Miguel veio de Lisboa para estar conosco nesse Manhã Viva, para falar um pouco da vida, né, dos novos sacerdotes, também falar da vocação dele, o que inspira um jovem a deixar tudo para seguir a Jesus dessa forma, né? Vivendo a radicalidade do Evangelho, renunciando aos sonhos pessoais, mas para viver o lindo sonho de Deus. Eu achei bonito que quando o padre dizia que os sonhos de Deus que são muito maiores do que os nossos, né? Maiores e melhores. Então, estamos aqui conversando com ele sobre essa linda experiência que ele faz de viver o sacerdócio na sua juventude. Mas antes de nós começarmos, retomarmos a nossa conversa, nós vamos ver uma pequena peça, ou melhor, uma reportagem feita pela nossa produtora da agência Fides, que apresentou estatísticas sobre a igreja no mundo. Destaca-se o aumento do número de católicos, porém nota-se também um decréscimo no geral das vocações, nomeadamente dos sacerdotes. Então, nós vamos acompanhar essa reportagem e já falamos sobre ela. Por ocasião do 97º Dia Mundial das Missões, celebrado no domingo passado, dia 22 de outubro, a agência Fides apresentou estatísticas sobre a Igreja no mundo. Destaca-se o aumento do número de católicos. Até ao final do ano de 2021, o número era de 1.375.852.000, um aumento global de 16,240.000 em relação ao ano anterior. Porém, na Europa, houve um decréscimo de 244.000. O cenário português, segundo os dados do Census 2021, 7.281.887 assumiram ser católicos, enquanto no ano de 2001 apenas 7.043.016 foram os que se identificaram com o catolicismo. Apesar dos dados menos otimistas, a Igreja Católica em Portugal assume o primeiro lugar em relação às igrejas cristãs. Perante os vários estudos apresentados, nota-se também o decréscimo geral das vocações, nomeadamente dos sacerdotes. Ainda assim, este panorama afetou também os bispos, os seminaristas, religiosos e religiosas. Todavia, os diáconos permanentes em todo o mundo continuam a crescer. Foram ordenados 541, atingindo o número total de 49.176. Eu queria ouvir do Padre Miguel seu comentário aí, Padre, sobre essa reportagem, esses números, né? Sim, fico muito contente com estes números da Igreja a crescer, não porque a nossa empresa ou o nosso clube fica maior, mas porque que bom é poder saber que mais fazem a experiência do encontro com Jesus. Isso fico muito contente. Quanto ao número dos sacerdotes, estar a decrescer o número de vocações, eu só tenho a experiência de cá de Portugal. Porque, quer dizer, há partes do mundo em que parece fazer um boom gigantesco, há outras que parece uma aridez muito grande. A noção que eu tenho, a experiência que eu tenho cá em Lisboa, é que, claro, falamos da falta se calhar, de padres e de vocações ao sacerdócio, mas eu acho que o problema é mais alargado, um problema vocacional mais alargado, porque também vejo poucos a discernir, por exemplo, a vocação ao casamento, a irem pouco conscientes, se calhar, o que é, ou a procurarem pouco ter uma família santa, o que é que implica este chamamento a ter uma família. Sim. Implica imenso, é uma dádiva de vida muito grande. E por isso diria que este saber a vontade de Deus para a minha vida e querer cumpri-la
é a pergunta que temos de... É o sentido que temos de tentar encontrar para todos, principalmente para os jovens que procuram a sua vocação específica, que os vai levar, que os ajuda a ser santos. Sim, e estão muito interligadas realmente essas duas vocações, não é, padre? O matrimônio e o sacerdócio, porque um sacerdote vem de uma família, não é? É preciso que aconteça o sacramento, uma família como a sua, numerosa, né, com pais cristãos, que te ofereceram ali a oportunidade também de ter experiências que... Eu não poria limites. Porque, claro, isto é a minha realidade, mas tive muitos colegas no seminário que vêm de experiências diferentes de famílias. Algumas famílias com os pais separados, outros são filhos únicos. Bem, e por isso as experiências são muito diversificadas. Alguns pais nem acreditam assim tanto em Deus ou não são muito praticantes e por isso hoje em dia a variedade é muito grande. Claro que eu não tenho essas estatísticas, mas eu acho que uma boa família cristã que viva verdadeiramente o amor a Jesus depois também proporciona aos filhos que sigam esse caminho mais facilmente. O Senhor é sempre criativo, né, padre? Chamou os que Ele quis, não é? Sim, exatamente. E o Senhor dizia de duas experiências fortes que o Senhor fez, que foram os campos de férias, não é? E a missão país. Eu acho que nós, pais, todos gostaríamos muito que os nossos filhos vivessem uma experiência assim, né? Eu queria que o Senhor falasse mais. Como que acontece esses campos de férias, né? Talvez algum pai, mamãe que quer conhecer melhor, talvez nem conheça, nunca ouviu falar. Os campos de férias e a Missão País, padre. O nome é curioso, Missão País, né? É verdade. Em primeiro, os campos de férias que talvez existam ou com mais... aparecem há mais tempo em Lisboa. Eu agora tenho os dois lados, porque... fiz campos de férias como miúdo, participei e hoje em dia tenho a oportunidade de ser padre nos campos de férias. E é uma experiência sempre muito grande, porque são férias diferentes. E é muito curioso porque até pessoas que fazem campos de férias não ligados a Deus percebem que é diferente. Porque os campos de férias católicos são organizados por gente que está lá a fazer voluntariado e por isso dá-se de coração àquilo. Nosso Senhor está lá no meio, tendencialmente à missa todos os dias e reza-se, e a parte da oração, dos temas ou dos BDS está muito presente. E é uma grande alegria, porque é um grupo de 50 miúdos, 60, com os animadores à volta, um padre, às vezes casais, e faz uma experiência de fé muito grande, que tem... Em Lisboa tem alimentado muita juventude, tem proporcionado estes encontros com Jesus, ainda por cima, no meio do verão, que normalmente costuma ser um tempo de perdição, que as pessoas estão mais desorientadas. E depois a experiência da Missão País, que este ano também tive a oportunidade de ser padre, em 3 missões, é uma experiência também muito bonita, porque é a experiência da caridade cristã. Há um tubo de ensaio disso. Nós vamos em missão para tentar levar Jesus aos outros. E por isso partem das missões das universidades nas cidades, onde há universidades, e vão para outros pontos do país anunciar Jesus Cristo com serviço à comunidade. E é muito impressionante porque, já sabemos, é sempre a mesma coisa, mas ficamos sempre tocados porque é sempre tocante, que quando nós tentamos servir, quando nós tentamos missionar, quem recebe mais somos nós. Quem é mais servido somos nós, quem é mais missionado somos nós, quem se encontra com Jesus somos nós, e não o fazemos bem de propósito, mas é assim que Nosso Senhor funciona. Quando nós damos um bocadinho, o Senhor multiplica por 100, pelo que Ele quiser. E por isso a experiência da Missão País, ainda hoje, para mim, foi uma experiência muito importante, e ainda hoje é um campo onde eu vejo pessoas a aproximarem-se de Jesus, e eu próprio, porque é que ficamos, claro, muito tocados quando vemos outros a fazerem esse caminho. Quando o senhor fez essa Missão País, na sua juventude, na sua adolescência, né? Porque jovem isso é muito ainda, passou pela sua cabeça, padre, que o senhor estaria do outro lado
como sacerdote? A verdade é que não. As primeiras vezes, quando eu fiz Missão País, não me imaginava do outro lado. Foi só mais tarde, mais para a frente no ano, é que isso tornou uma possibilidade. Então, o senhor acompanha essa Missão País, esses encontros, né, com esses jovens? São vários dias, não é, padre? Sim, é uma semana inteira. Sim. Missão País leva um grupo de 50 missionários mais chefes uma semana inteira para uma terra de Portugal. Com um padre sempre. E por isso há mais de 60 missões países em Portugal neste momento. E são muitos jovens que estão envolvidos aqui, muitos universitários, claro, muitos padres. Eu tenho o privilégio de poder ter acompanhado estas este ano. Sim. Mas é muita gente que é mexida e muita gente que se chega. Por isso é um projeto muito bonito. Sim. Então é como se o padre fosse ali um diretor espiritual. Sim, de alguma maneira o padre, neste sentido grupo. de acompanhar espiritualmente o grupo, sim. Poder celebrar a missa, poder confessá-los, poder falar com eles, poder dar-lhes a bênção de Deus. E também, ao mesmo tempo, aquele que acompanha, e por isso também é sinal da igreja no meio dos jovens. E por isso, sim, de alguma maneira, diretor espiritual neste sentido de acompanhar. Sim, e é bonito porque o jovem tem um contato com a igreja de uma forma muito diferente, num ambiente totalmente favorável também para ele, com outros jovens, não é? Sim. Com um sacerdote mais ou menos da idade, né? No tempo dele, que vai compreendê-lo, né, padre? Isso é muito rico, né? Nessa questão dos novos sacerdotes, né, para a igreja, que é o tema do nosso Manhã Viva. Isso é importante demais, né, padre? Para fecundar outras vocações. Sim, que eu estou a começar agora, mas a experiência que eu tenho é que, da minha experiência pessoal, como jovem, é claro que quando nós vemos alguém que parece tão próximo de nós a dar passos e mais ainda, viver entusiasmado com a sua vocação, eu acho que isso entusiasma qualquer um a seguir e a perguntar-se também será ele a seguir Jesus desta maneira? Será que Jesus também o chama? E se por acaso Jesus o chamar, tem ali uma pessoa que mostra que é uma vocação feliz. Sim. Essa alegria, eu quero essa alegria também, né, padre? Sim, olhar exatamente. E dizer, eu também quero. Agora, eu queria que o padre falasse para nós a importância do diretor espiritual nesse processo que o senhor viveu de discernimento, que não foi, como o senhor mesmo dizia, não foi algo repentino, né? Mas foi um processo de construção, de amadurecimento. Qual que é a importância, padre? Eu acho que o diretor espiritual acaba por ser muito importante. Aliás, já lemos o Evangelho dos discípulos de Emaús, não é? E isso é a grande figura do que é que deve ser um diretor espiritual, um orientador espiritual, que é aquele que vai connosco no caminho, como Jesus foi com os discípulos, e através das Escrituras e do que aconteceu, os próprios discípulos, vão percebendo o que é que acontece, até o momento em que veem Jesus, em que Jesus se torna presente. E por isso também, para mim, a importância de ter um padre com quem eu pudesse falar, não antes do seminário, mas também durante o seminário e também agora, um padre que pudesse acompanhar-me e ajudar-me a ler os sinais de Deus na minha vida. O que é que Deus quer de mim? Ajudar-me a estruturar a minha vida de oração, porque eu sozinho, claro, se calhar poderia ser bastante mais rebelde e inconstante na vida de oração. E se quero uma amizade com Jesus, tenho de ter esta constância com Ele. Um sítio onde eu me pudesse abrir e também expor as minhas feridas para que elas pudessem sarar bem. Isso tudo, a direção espiritual, o acompanhamento espiritual, é o lugar muito propício para que isso possa acontecer em igreja, e por isso muito acompanhada e sempre com uma presença muito grande do Espírito Santo. Sim. Por isso, para mim, a direção espiritual, para quem está a discernir, mas não só, para quem quer crescer na vida de oração, para quem quer ter uma companhia, para quem está com dúvidas, é ótimo. Os padres estão mais que habituados a isso. Claro que têm carismas diferentes e maneiras de estar diferentes, mas é mesmo, no meu caminho pessoal, foi muito importante. Foi muito importante. Sim. Houve uma altura, padre, um momento específico onde o senhor tinha certeza, falou, agora realmente eu tenho certeza que o momento foi esse, que o senhor decidiu sair da faculdade e vou para o seminário. Sim,
Sim, houve um momento em que eu tive a certeza, claro que depois a seguir também surgem muitas dúvidas, porque é assim, nunca estamos... muitas vezes estamos mais do que certos que aquilo é o caminho de Deus, estamos muito confiados nele. Mas mais do que ter assim uma certeza científica, estamos muito confiados em Jesus. Mas houve assim um momento especial que me tocou bastante, que foi, eu estava a fazer um estágio de verão numa consultora e do meio do nada o meu chefe, estávamos os dois sozinhos e eu nem tinha cruz, ele nem sabia que eu era católico, perguntou-me: Miguel, tu acreditas na vida eterna? E eu fiquei um bocadinho baralhado, porque eu tinha 20 anos na altura. Sim, acredito. E não me lembro bem o que ele disse a seguir, mas a terceira coisa que ele disse foi: Miguel, eu acho que tu devias ir para o seminário. E depois começámos uma conversa enorme, e ele sempre a repetir este refrão sem saber bem quem eu era, e eu sem saber bem quem ele era. E esse momento, para mim, foi um momento... Claro, eu não gosto de contar assim tanto este momento, porque foi um momento muito especial, mas foi um momento que foi quase Deus a gritar. Mas Deus já tinha falado, mas este momento foi a gritar: Miguel, eu acho que é por ali. Colocou alguém... Exatamente. Para dizer isso, né, padre? É muito bonito isso. A providência de Deus é muito grande. A providência de Deus. Que bonito, padre, sua história. E como que o senhor vê hoje a formação dos novos sacerdotes para a igreja, padre? Como que o senhor avalia assim? Antes, a gente, até nós, um bocadinho mais velhos, né, estávamos acostumados com um certo tipo de sacerdote, a forma de tratar também o sacerdote, né? Uhum. E hoje a gente vê assim, um sacerdote numa faculdade, num campo de férias, né? Como é que tem sido essa formação dos novos padres? Isso é a minha formação. Dou muito graças a Deus por ela. Eu acho que hoje em dia é cada vez, com uma sociedade a mudar tanto, é um grande desafio ser formador do seminário. E com a igreja já estão também a própria igreja globalizada, ou seja, a realidade em Portugal, a realidade em Lisboa, a realidade em cada paróquia é muito diferente, é muito variada. E por isso, gerir as prioridades de como é que se deve formar um seminarista é mesmo difícil, e por isso não gabo nada o trabalho deles. Gabo muito, bem, não sei como é que se diz, mas valorizo muito o trabalho dos padres formadores, e dou muito graças a Deus pela formação que pude receber e que me trouxe até aqui hoje, porque sei que é fruto de muito trabalho e de muito empenho dos padres em escolher quais é que hão de ser as prioridades e os aspectos a trabalhar, mas sim. E diante dessa sociedade globalizada que o padre Miguel falava, né, desse mundo, principalmente o mundo das tecnologias, você acha que há uma grande diferença da forma de ser de um sacerdote mais antigamente com hoje? Tenho de dizer que sim, porque nestes ambientes, se calhar os padres mais novos já cresceram com um smartphone na mão, não é? Já cresceram com as tecnologias, muitas delas já bastante desenvolvidas. E por isso é um desafio que, claro, implica sempre os nossos jovens, os nossos adolescentes, se deve haver telemóveis, se não deve haver telemóveis, qual é que é o... E nós também, tanto na formação como agora na pastoral, é uma pergunta: como é que devemos usar as tecnologias? Porque sabemos, podem ser boas ferramentas, Verdade. Nunca são um fim, não é? Porque o encontro é sempre pessoal. É um encontro sempre pessoal através de uma comunidade com o próprio Deus. E por isso há sempre aqui um balanço que é difícil de discernir, mas muito possível, e por isso pronto, acho que também aí o seminário procura encontrar os seus caminhos. A questão das novas tecnologias, padre, o senhor vê hoje, é necessário essa evangelização? O senhor vê como necessária? Sim. Essa evangelização nas redes sociais também? Claro, a igreja tem de estar em todos os sítios que à partida seja possível falar de Jesus, em que as pessoas estejam receptivas. E eu tenho a experiência de me ter já encontrado com alguns jovens e algumas pessoas, bem, não quero focar-me só nos jovens, em que
através de catequeses, de vídeos na internet, de perceberem mais coisas, de estudarem melhor na internet, foi uma possibilidade de se aproximarem de Jesus muito grande. Muito grande, e algumas até de formarem a sua consciência e por isso ajudar à sua conversão. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Sim. Embora os cuidados, né, que precisamos ter e também de orientar os mais novos, mas a gente vê que Deus realmente se utiliza de tudo, né, Padre? Para chegar no coração do homem, né? Claro, sim. Ele se utiliza. Agora, uma outra missão que o Senhor tem hoje é a de ser capelão. A gente tem ideia de capelão, é um sacerdote mais idoso, não é? Capelão, o próprio nome, né? Diz assim, a gente não imagina, Padre, um sacerdote tão jovem como capelão. O senhor é capelão do Hospital CUFTEJO e capelão da Universidade Lusíada. Queria que o senhor falasse, já estamos quase chegando ao finalzinho, mas que o senhor falasse um pouco dessa experiência também, né? De assumir mais essas funções. Eu acho que o hospital tem sido a minha maior surpresa, porque eu próprio já tinha feito visitas a hospitais, mas não me imaginava como um capelão hospitalar de todo. Mas tem sido o sítio, talvez, onde eu tenho aprendido mais, onde tem chocado e tenho crescido mais, porque ali a falta de jeito a falar às vezes com as pessoas se nota, a falta de... às vezes não ter nada para dizer acontece mais vezes. Muitas vezes o rezar sozinhos com doentes que já não respondem também acontece, e este confronto com o fim da vida tem-me feito crescer muito, e ao mesmo tempo que tem feito crescer, tenho visto muita gente santa morrer, muita gente em sofrimento por ainda não estar a encontrar o sentido da vida, o sentido para a morte. E isso é um grande desafio, e por isso o hospital tem sido maravilhoso para a minha vida, maravilhoso a minha presença no hospital, não por ser eu, mas por poder ser instrumento de Deus junto tanto dos doentes, como das famílias, como dos colaboradores do hospital. Claro, com muitas falhas, mas por isso um sítio de uma grande aprendizagem. E queria que o senhor falasse agora, já no finalzinho do nosso programa, que o senhor deixasse a sua mensagem, né, para os jovens sacerdotes, assim como o senhor, né? Sabemos que temos muitos jovens sacerdotes espalhados hoje, não só em Portugal, mas no mundo, começando aí esse apostolado, né? Que o senhor deixasse aí a sua mensagem para esses jovens sacerdotes. A única coisa que eu posso dizer é estamos juntos, ou seja, a Igreja conta com todos, claro. Porque a missão de Jesus é muito bonita. E deixa-me só partilhar mais uma coisa. Nós em Santos estamos a abrir uma capela de adoração perpétua, que o Senhor fica em exposição 24/7, ou seja, todos os dias da semana, todas as horas. E por isso, se aí em casa alguém estiver motivado para fazer adoração na Igreja de Santos, basta inscrever-se, porque os turnos mais difíceis são os turnos de fim de semana. E por isso precisamos de muitos adoradores. Olha que bênção. Então repete, Padre, para nós. A Igreja de Santos... Exatamente, a Igreja de Santos em Lisboa. Em Lisboa. E podem se inscrever para a Capela de Adoração Perpétua, que vamos começar. Espero que proximamente, principalmente para os turnos mais difíceis, para orar e vigiar 1 hora por semana, que os turnos mais difíceis são ao fim de semana. E por isso, se houver aí adoradores generosos que se queiram juntar a nós, para podermos ter uma capela ali, aberta sempre para quem quiser adorá-lo, é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Então, atenção, todos os que nos acompanham de Lisboa, uma capela de adoração perpétua. Olha que bênção. E o Senhor está à espera. O Pai procura adoradores, é verdade, não é, Padre? É verdade. Providência, o Senhor trazer aqui esse convite, né? E essa novidade, porque eu tenho certeza que nosso Senhor vai mandar os adoradores. Eu também tenho a certeza. E é sim, Padre, nós terminamos nosso programa agradecendo muito a sua presença no Manhã Viva. Foi uma alegria conhecer a história um pouco do Padre Miguel, também poder tocar naquilo que é o seu sagrado, que é a sua história de vida, né? A nossa história sempre é o nosso sagrado, assim o nosso fundador nos ensinou aqui na Canção Nova. Falar de nós é falar do nosso sagrado. Então, nós acolhemos assim com muita alegria
E eu sinto no meu coração também de nós agradecermos, Padre, o seu sim a Deus. Porque nós precisamos muito de rezar pelos sacerdotes e pelas vocações. É uma missão nossa, não só esperar dos padres, mas rezar e ser sustento para eles, né? Então, que Deus abençoe muito a sua vocação. Deus abençoe também. Sua missão, e foi uma alegria conversar com o senhor, Padre. Obrigada. Obrigado. E a quem nos acompanhou, nós agradecemos também a sua companhia, está sempre conosco, especialmente no Manhã Viva. Fica com a nossa programação. Após o término deste programa, siga com a Canção Nova. Agradecemos os nossos benfeitores. Lembrando que esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Há uma playlist do Manhã Viva. Você pode enviar esse programa para alguém. Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.